Um bom dia aos senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá as atas das sessões anteriores como aprovadas, que já foram distribuídas aos senhores deputados e deputadas nos respectivos gabinetes. Informo também de que o expediente foi distribuído eletronicamente aos senhores deputados e deputadas dos respectivos gabinetes. Então, dentro do calendário especial, nós entramos imediatamente no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PL. Consulto a bancada do Partido Liberal, PL, se alguém fará uso da palavra. Não temos ninguém inscrito. Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Da mesma forma também, não temos nenhum orador inscrito. Exatamente, deputado Lunelli, fará uso da palavra, por favor. Então, Vossa Excelência falará em nome do Bloco Democrático, MDB e PSDB, e tem o tempo de até 12 minutos, deputado. Muito bem. Cumprimento o senhor presidente, padre Pedro Balsieira. Também cumprimento os colegas deputados e deputadas, especialmente os catarinenses que nos acompanham. Em menos de um mês, os eleitores de todos os municípios brasileiros irão às urnas para definir o destino de suas cidades. Este é um momento importante, mesmo que muitas pessoas digam que não gostam ou não querem saber da política. Tenho andado por todas as regiões de Santa Catarina e desde que entrei na vida pública, depois de mais de 40 anos de trabalho na iniciativa privada, eu tenho conhecido muita gente bacana, gente disposta a contribuir de verdade. Claro que há corrupção, há ineficiência, há muita gente safada no meio disso tudo. E não interessa se é de direita, de centro ou de esquerda. Na minha visão, cometeu o crime, tem que ser afastado, investigado, julgado e, se for condenado, tem que pagar pelo que fez. E outro apelo que eu faço aos catarinenses é que avaliem a capacidade de administrar dos concorrentes. Avaliem o passado de todos, as suas propostas, a linha de conduta de cada um. Pensem para quem eu vou dar a chave do cofre, porque é disso que se trata. Escolher quem vai cuidar do dinheiro do povo é coisa séria. Isso não é uma competição de beleza ou simpatia, ou de quem fala mais manso ou grita mais. E nem mesmo de quem faz mais sucesso nas redes sociais. Gestão pública se faz com responsabilidade e visão de futuro. Sem gestão séria, não tem dinheiro suficiente para a saúde, nem para a educação, nem para a infraestrutura, nem para a segurança, nem para a cultura e nem para o esporte. Além da corrupção,
que é um grande mal do nosso país, a ineficiência de muitos gestores públicos impede que a gente avance como deveríamos. A ineficiência na gestão impede que os municípios cresçam, gerem oportunidades e garantam mais qualidade de vida para a nossa população. Gestor público deve estar preparado para enfrentar os desafios, deve ter coragem para fazer o que é necessário e deve ter sempre consciência de que as ações de hoje vão impactar no nosso futuro. O povo brasileiro está cansado de pagar a conta da ineficiência e da corrupção. O trabalhador está cansado de pagar esta carga tributária insana e não ter contrapartida à altura, não ter educação de qualidade, não ter saúde, quando precisa de um procedimento mais avançado, não ter infraestrutura adequada. Então, esta é uma fala que eu faço dirigida ao povo catarinense, que vai às urnas no dia 6 de outubro. A escolha é sobre quem vai administrar nossos impostos e sobre quem vai legislar e fiscalizar. Eu fui prefeito de Jaraguá do Sul e sei que a burocracia é uma praga mesmo. É tudo mais demorado, mais difícil. No começo, confesso a vocês que não perdi cabelo, e que até um dente, de tão indignado que eu ficava com as amarras que são impostas. Mas por ter sido prefeito, eu também sei, com visão, com uma boa equipe e com disposição para fazer o que precisa ser feito, é possível. Precisa ser teimoso, precisa querer fazer dar certo e se cercar de pessoas que acreditam nas suas propostas. A eleição se aproxima e meu apelo é esse, que a gente escolha com convicção aqueles que irão nos representar e ajudar a definir o futuro das nossas cidades. Obrigado a todos. Seria isso, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Antídio Lunelli. Na sequência, o horário pertence ao bloco União e PSD. Consulto o bloco, se alguém fará uso da palavra. Abdicam da palavra e da manifestação. Na sequência, o bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, também abre mão da manifestação. Bloco Podemos, Republicano e Novo, também abdica da palavra. PP, da mesma forma. PSOL, também não temos oradores inscritos. Assim, nós encerramos o horário destinado aos partidos políticos e entramos na ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 167, deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil e ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca dos 2 boletins de ocorrência registrados no município de São Joaquim sobre um possível caso de maus-tratos contra animais no centro do município. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação 168, deputada Luciane Carminati, solicitando à secretária de Estado da Assistência Social
Mulher e Família, informações acerca dos saldos reprogramados da política de assistência social de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Pedido de informação 169, deputado Nilson Berlanda, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do processo 3022-2021, referente ao afastamento de trecho da rodovia SC 482. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Moções, moção 205 a 207, iniciativa deputados Napoleão Bernardes, Ivan Nates e Carlos Humberto, manifestando a diversos policiais e bombeiros militares aplausos por ato de bravura. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada. Moção número 208, iniciativa deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao presidente do Senado Federal, ao presidente da Câmara dos Deputados e ao presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, bem como ao secretário nacional do Consumidor, a urgente criação de mecanismos de combate à propaganda e publicidade enganosa que induzem aos consumidores a comprar um produto de determinada marca com conteúdo diferente que apresentam embalagens praticamente idênticas. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada. Moção 209, deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao ministro da Educação para o deferimento do requerimento encaminhado pelo Centro Universitário Unifacvesc e solicita a criação de 200 vagas para o curso de bacharelado em Medicina. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada. Moção 210, deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao presidente da Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina, FECAM, para que realize uma pesquisa em cada município catarinense em relação ao número de animais para o controle populacional e aplicação de políticas públicas, bem como promova a abertura de chamada pública para cadastrar clínicas e castrabus, a exemplo de que fez a Associação de Municípios da Região Serrana. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada. Moção 211, deputado Padre Pedro Baldeceira, manifestando apelo ao ministro das Telecomunicações, Juscelino Filho, para que, junto à Agência Nacional de Telecomunicações, viabilize a instalação de uma antena transmissora de telefonia móvel, comunidade de Lajeadinho, localizada no município de Monte Castelo. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada. Moção 212, deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para que seja incluído no próximo censo demográfico o questionamento sobre a quantidade, tipo e raça de animais nos domicílios brasileiros. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Esta presidência comunica, encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 638 a 647. Fim da ordem do dia. Entramos em explicações pessoais. Deputado inscrito em primeiro lugar para se manifestar,
deputado Silvio Zancanaro, Vossa Excelência, que fará uso da palavra. Esta presidência lhe concede o tempo de até 10 minutos. Bom dia a todos. Nosso padre que preside a sessão. Prazer novamente retornar à tribuna hoje para colocarmos algumas situações e pontuar. Ontem, dar as boas-vindas ao nosso colega Zé Caramori, tomando posse por mais 30 dias aqui nessa casa, com sua experiência, e já no seu pronunciamento trouxe em pauta um assunto muito importante, principalmente para a nossa região, com relação ao manejo das araucárias, um assunto que já tramitou nessa casa no passado, teve seu projeto aprovado e, infelizmente, sofreu um MADIM em virtude de constar como uma espécie brasileira ameaçada de extinção. Nós precisamos retomar este assunto na casa em virtude que, realmente, pela necessidade de termos uma viabilidade do manejo correto e tentarmos, assim, nesse formato, fazermos o repovoamento e, principalmente, darmos uma condição de vida melhor. Hoje é onde tem algumas florestas ou algumas árvores que acabam abafando as outras, não dando a viabilidade necessária para dar a continuidade e, principalmente, acabam morrendo. Sabemos que essa árvore ela tem o seu ciclo e ela necessita fazer com que respeitamos, mas, principalmente, se nós conseguirmos realizar um manejo correto e colocarmos os plantios devidos em áreas hídricas, beiras de rio, nascentes, nós estaremos aí sim promovendo o desenvolvimento dessa espécie e retirando de áreas que hoje são pertinentes à produção ou estão trazendo algum perigo em algumas residências ou estão em locais impróprios. E quando estão recém-nascidas, acabam sofrendo algum dano justamente pela dificuldade que tem hoje da retirada dessas árvores. Eu trago essa colocação, pois precisaríamos contar com o apoio de alguns deputados federais para mostrarmos que aqui em Santa Catarina nós temos essa condição em especial e, posteriormente, estaremos colocando para os demais deputados conseguirem fazer essa solicitação junto aos seus pares também a nível federal e tirarmos a extinção. Porque o CONAMA, há 5 anos não, em 2014, ficou de fazer um relatório e até hoje não foi apresentado. No próprio relatório constava que, se não apresentasse em 5 anos, a extinção por si só não estaria valendo, pois não entrou nenhum estudo técnico, uma vez que era para ser realizado pelo laboratório do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e não atingiu nenhum dos critérios solicitados. Da mesma forma, fiz uma indicação à casa para fazermos algumas conformidades e implantarmos os certificados digitais para os nossos servidores, para ampliarmos ainda mais a segurança da casa no formato digital, uma vez que ainda vários servidores acabam utilizando através de login e senha. Hoje nós temos o principal consórcio do país, que é o SIGA, consórcio de inovação, está presente nos 295 municípios do estado de Santa Catarina e em diversas federações, o qual utiliza algumas cadeias de certificação, utilizando principalmente a segurança do .gov, o que traria para a nossa casa ainda mais essa segurança e essa modernização para os nossos servidores. Gostaria também de agradecer o contato da AMA de Campos Novos, que é a Associação dos Autistas, a qual solicitou a realização do seminário para discussão das práticas e a possibilidade de treinamento aos profissionais para o ano de 2025,
solicitou para que a casa levasse novamente o seminário para o município de Campos Novos, que hoje possui um centro muito bem equipado, com ecoterapia, hoje tendo a sua sede construída do ambulatório e atende realmente centenas de crianças do nosso município e até mesmo algumas da nossa região. Portanto, um seminário fantástico que a respeito do transtorno do espectro autista na Associação dos Pais Autistas de Campos Novos. Será um prazer estar recebendo em Campos Novos novamente esse seminário. A pauta principal que trago hoje aqui é com relação ao PL que apresentei, que institui a política estadual de reabilitação dos amputados e dando assim outras providências. O Estado de Santa Catarina, até o presente momento, não possui nenhuma política adotada a respeito das pessoas amputadas. Cerca de 73 mil acidentes com amputação ocorreram no país, somente no ano passado. Desses, 2.683 foram no estado de Santa Catarina, sejam decorrência de acidentes, sejam decorrências de algumas doenças, diabetes, enfim, alguns transtornos que acabaram sendo ou sofrendo as devidas amputações. O Brasil, já desde 2013, tem as suas políticas pré-definidas, junto ao Ministério da Saúde, porém o nosso Estado ainda assim não fez. A reabilitação das pessoas amputadas em nosso Estado tem baixa adesão das próteses devido à sua adaptação por limitações complexas, muitas vezes pós-hospital, onde não tem nenhum recebimento de apoio do Estado, fazendo com que a demora e a aplicabilidade de próteses, seja em crianças, adolescentes ou até mesmo idosos, acaba se tornando um ato cada vez mais difícil de conseguir e causando por si só algumas consequências, desde isolamento social, desde pessoas acabando tendo as suas limitações e, principalmente, as crianças no seu desenvolvimento, quando há a necessidade de um acompanhamento mais contínuo dessas próteses, o Estado ele acaba ficando ausente. São 5 itens principais, que é garantir o acesso aos serviços da saúde, promover a capacitação e reabilitação profissional, visando, inclusive, a inclusão no mercado de trabalho, fomentar campanhas de conscientização e estimular pesquisas científicas e habilitar algumas empresas para que possam dar o segmento e a assessoria devida a todas essas pessoas atingidas. São mais de 2.600 catarinenses que detêm essa dificuldade somente no ano passado. Portanto, um assunto que vem ao encontro, sim, dos nossos catarinenses, que por muitas vezes nós passamos desapercebido ou acabamos sem ter o devido olhar necessário a essas pessoas. Da mesma forma, em paralelo, o PL para fixar o dia 5 de abril como o Dia Estadual da Pessoa Amputada. São 2 PLs que estão tramitando na casa. E, por último, dar os parabéns ao deputado Altair e ao Oscar Gutz. Ontem tivemos a satisfação na Comissão de Justiça de aprovar principalmente o projeto de lei que vê o transporte dos maquinários em rodovias estaduais ou até mesmo federais com a sua devida sinalização, porque é uma demanda considerável, principalmente da nossa região, onde é uma região muito produtora, vem ao encontro da necessidade dos produtores e muitas vezes a gente se depara, desde que tenha a sua devida sinalização, a sua devida
acompanhamento do trajeto, que circule em horários visíveis de visibilidade para que não ocorra e não atrapalhe o trânsito. Parabéns, essa é uma iniciativa, tivemos uma audiência, inclusive pública, na região e no Estado, e que provém e vem ao encontro da necessidade dos nossos produtores. Um grande abraço, obrigado pelo tempo. Feita a manifestação, deputado Silvio Zancanaro. Na sequência, nós temos inscrito o deputado Lunelli. Vossa Excelência está inscrito e já... Ok, já fez a manifestação. Isso, exatamente. O doutor Vicente Caro Preso é o inscrito e é o próximo a se manifestar em explicações pessoais. Com a palavra, por até 10 minutos, doutor Vicente Caro Preso. Bom dia, presidente, senhoras e senhores parlamentares, as pessoas que nos acompanham. Eu tenho que falar alguns assuntos que esse mês nós comemoramos o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. É um dia emblemático, mas isso não pode ficar apenas no dia em si. E quando a gente cria essas datas, a gente cria momentos de reflexão. E cada vez mais a gente vê que as pessoas precisam de carinho, de pelo menos respeito, e fazer com que a sociedade vá adquirindo esse hábito de se colocar no lugar das pessoas com dificuldade para, por exemplo, serem inseridas no mercado de trabalho. Tem muita gente com um problema sério de saúde, seríssimo, que merece um lugar ao sol. Eles não merecem ficar nas barbas do INSS ou ficar o resto da vida lá, o Estado pagando e ele com a inteligência perfeita, podendo ser útil, podendo ser valorizado, tocando a sua vida, independência. E isso é uma questão de consciência. Então, Santa Catarina é um dos estados que mais inclui as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Estamos longe ainda de cumprir a lei toda. Mas eu quero parabenizar aqui até o Ministério do Trabalho, aqui, que dialoga muito com o setor produtivo. Isso é importante, porque se for colocar multa para todo mundo, a coisa não funciona. Agora, se você pede ajuda do setor produtivo, as coisas começam a acontecer. E como tem casos, não apenas em supermercados, que a gente vê uma pessoa ou outra com uma deficiência intelectual, uma síndrome, alguma coisa, né? Mas tem muita gente boa esperando uma oportunidade. Então, desse Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, a gente tem que resgatar tantas situações que podem ocorrer. Se tem uma ideia, deputado Zancanaro, Santa Catarina, se a gente for pegar a avaliação mesmo, são 20 pessoas, 20% das pessoas que têm algum grau de deficiência auditiva, visual, física, intelectual, enfim, múltipla, né? E é um estado que atende bem, o rol das APAES distribuído aí em vários estados, em vários municípios, são 205 APAES, fora AMAS, fora outras instituições, né? Mas que nós não estamos acompanhando, por exemplo, no oferecimento de fonoaudiólogas e terapeutas ocupacionais. Tem várias equipes multidisciplinares que não chegam a fechar em vários municípios. Então, é uma questão de Estado. Isso já foi alertado para a Secretaria de Estado da Educação, a presidente da FEAPAES e outras instituições para a gente enfrentar esse problema. Porque
caso, o próprio laudo de deficiência, que depende desses profissionais, muitas vezes faz com que as pessoas não cheguem lá, não recebam, por exemplo, uma lei que foi aprovada de minha autoria aqui na Assembleia Legislativa, é aquela que concede uma pensão vitalícia às famílias de baixa renda que têm pessoas com autismo grau 3. Isso é importante, gente. Isso é importante porque a mãe ou o pai não consegue trabalhar em casos assim. E o custo e a dificuldade de acesso é muito grande. Então, você vê a importância do Poder Legislativo ser sensível a essas causas. E por aí vai, tem muita coisa para a gente falar. Eu acho que muito mais para comemorar algumas situações do que realmente ficar chorando sem fazer nada. Então, eu acho que nós estamos sendo proativos em todos os níveis, estão melhorando. Ontem eu tive a grata surpresa de receber, muitos deputados não conhecem, mas Blumenau é a única cidade que tem uma secretaria da pessoa com deficiência. Deputado Sorato que está querendo um lugar ao sol como prefeito, lá em Tubarão, né? É um baita de um exemplo, não é à toa que Blumenau bate recorde de performance de atletas com deficiência e, acima de tudo, atende as pessoas com dignidade. O que eles vieram fazer ontem aqui? No meu gabinete, que depois encaminhei o doutor Marcelo Lemos, que é o diretor do Centro Catarinense de Reabilitação, ali junto ao Hospital Infantil. O que eles querem? Eles querem sonda. Eles querem que o Estado pague uma sonda decente e que não a sonda dura que arrebenta a bexiga, tanto do homem como da mulher, e que dê infecção toda hora. Quanto custa uma infecção urinária a ser tratado pelo Estado, pelo SUS, pelo município, e que compromete a vida, o estado de vida de uma pessoa que ficou com uma lesão medular por causa de um acidente, coisa tão comum, né? Então, foram bem atendidos, né? O Estado está providenciando, e em alguns casos já está providenciando a concessão desse tipo de sonda, a autossonda. A pessoa se sonda, né? Faz a introdução da sonda para esvaziar a bexiga 4, 5 vezes por dia. Então, uma custa mais cara, outra custa mais barata. Mas a barata arrebenta tudo e dá infecção que compromete a saúde da pessoa. Então, eu acho que é um trabalho contínuo que nós temos que fazer, mas nós estamos chegando com uma consciência cada vez maior da população em relação às pessoas com deficiência. Por outro lado, senhor presidente, eu participei agora ali daquela reunião quadrimestral da saúde. O secretário de saúde ali, pena que não foi tão prestigiada, até com reclamação do próprio secretário. Mas a gente tem que falar algumas coisas. Uma delas diz respeito ao parlamento. Deputado Marcos Vieira, Vossa Excelência, que está dialogando com 3 membros do glorioso MDB, e o autor da emenda constitucional que legou ao Estado, aos parlamentares aqui, as emendas parlamentares, né? Pela primeira vez será feito um feedback do secretário de Estado da Saúde em relação às emendas dos senadores, dos deputados federais e dos deputados estaduais. Ele vai dizer aonde foi aplicado, como foi aplicado e o percentual daquele valor que tenha sido utilizado pelo Estado. Isso é uma maneira de respeito ao parlamento, né? de transparência, e realmente faz com que as coisas se azeitem mais, que a roda gire de uma maneira certinha e não meio torta às vezes e tal, desconfiança, né? Então, parabéns ao secretário. Comentamos também uma outra situação que
a política, muitas vezes, vai lá no teu advogado, bota o Estado no pau, bota o município no pau para pagar um remédio que não está sendo dado pelo SUS. Vocês sabem quanto vai custar esse ano a judicialização para os cofres? Nós temos um orçamento de 7 bilhões. 700 milhões esse ano de previsão de gastos com judicialização. Isso nos remete, como já foi feito várias vezes, a uma reflexão profunda para saber as causas disso, aonde nós estamos errando, como podemos melhorar. Não é apenas a contratação de advogados por parte da Secretaria de Estado, mais e mais advogados, mas, acima de tudo, a conscientização do Poder Judiciário, mas a tomada e a execução de políticas de saúde reais para evitar que falte alguns medicamentos. O medicamento que é mais judicializado é justamente o que diz respeito ao diabetes mellitus. Então, por aí a gente vê que algo de política de saúde está faltando. Por que falta um remédio para uma doença tão comum? Então, isso, muita coisa para falar. Um abraço a todos, estamos juntos e vamos para o estouro. Feita a manifestação, Dr. Vicente Caro preso, com a manifestação de Vossa Excelência, encerramos as explicações pessoais e, como nós não temos mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.